9h05 já? Um minutinho pra gente iniciar. Pra só a turminha entrar que a gente já starta, tá? Seguindo um pouquinho sobre objeções. Vamos conversar um pouco sobre isso aí. Seguir conversando, né? A gente teve a nossa primeira call aí falando um pouquinho sobre objeções. A primeira aula que eu dei foi sobre o efeito do sim, né? A importância de você pegar alguns sims ali na, na call de vendas. Depois a gente viu sobre como entender o que é uma objeção real e o que não é objeção real. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho em como responder essas objeções com storytelling em prova social. Beleza? 9h05, vamos startar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, infelizmente, vai pegar o bonde andando. Lembrando, tá? Essa call aqui especificamente vai ter algo, preciso das interações de vocês, conto com vocês pra gente interagir, pra gente ir entendendo um pouquinho do que eu quero trazer, beleza? Então, turma, deixa eu só tirar aqui. Cadê? Boa. Nice. Vou começar igual Kadoka, né? Eu sou o Igor Kadoka, sou. Como é que ele fala, mano? Sou estrategista, não. Sou. Marqueteiro, boa. Coprodutor e marqueteiro. Boa. Coprodutor e marqueteiro. Boa, eu sou Igor Kadoka e eu sou marqueteiro e coprodutor. Vamos aqui para mais uma aula agora no comercial, tá? Igor Kadoka Preto. Então, turma, hoje, seguindo o raciocínio da nossa última call, nossa última aula, né? Quando eu gosto de chamar de aula, eu chamo de call, então aqui vai ser literalmente uma call. A gente vai conversar um pouquinho sobre como responder objeções, utilizando storytelling e prova social, que são dois pilares fundamentais. Storytelling faz com que o cara pense do lado emocional e a prova social mostra que se João conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então é fundamental a gente trazer essas provas sociais e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes disso, turma, vocês já perceberam que às vezes a resposta técnica está certa, mas o lead não se convence? Quem faz call aqui de venda ou quem já está gravando, eu estou gravando pelo OBS. Eu gravo pelo OBS. Vocês já perceberam que às vezes a resposta técnica está certa, mas o lead não se convence? O Lucas já percebeu? Quando Já tento quebrar percebi. com o racional. Boa. Então, na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre como identificar objeções verdadeiras e hoje a gente vai entender como trabalhar, como responder essas objeções de forma estratégica e usando o que mais convence, que são histórias reais e prova social, né? Então, nosso objetivo hoje, de forma simples, é mostrar para vocês como, de fato, utilizar mais autoridade e conexão com a analogia para que, em vez de respostas genéricas e frias que não convencem, a gente consegue transformar essa resistência em identificação e a dúvida em decisão, tá? Então, qual a psicologia por trás da objeção? As pessoas raramente decidem apenas com a lógica, tá? Então, pô, dei muito zoom, né? Não vou conseguir usar aqui o Notion da forma que eu gostaria. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Boa, acho que aqui dá para vocês lerem, né? Deixa eu ver. Boa, aqui acho que tá de boa. Que eu consigo usar o marca-texto aqui. Então, as pessoas, elas raramente decidem apenas com lógica. Elas precisam sentir que é possível. Esse sentimento vem de onde, turma? Emoção. Certo? O sentimento, ele vem da emoção. E ver alguém como elas vencendo o mesmo desafio. Por isso que eu sempre anoto, eu falei sobre isso na nossa última call, eu sempre tenho um papel comigo, onde eu anoto tudo que eu converso. Tudo que eu converso. Todas as minhas calls eu anoto no papel. Travou? Estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Tô Travou? ouvindo. Estamos ouvindo normal. Maravilha. Acho que o Wender não tinha travado, eu fiquei nessa dúvida. O Wender estava com o cabelo ligado e travou, eu fiquei com essa dúvida. Então, todas as minhas calls, sem exceção, o que eu faço? Eu anoto no papel. Por exemplo, você poderia usar um bloco de notas, cara, papel. Porque quando você anota, você consegue. Acho que tem que dar mais um zoomzinho, né? Quando você anota, você consegue fixar, mesmo que brevemente, aquela conversa. Então, cada pessoa que você encontra no call, cada pessoa que você conversa com o SDR, é um repertório. Ela serve para ti como repertório para utilizar com outra pessoa. A história dela, por mais improvável que pareça, vai se repetir. Seja a mesma idade,
seja a mesma cidade, seja a mesma profissão, seja qualquer ponto em comum no rapport que você criou. Eu tenho uma grande facilidade por há alguns meses atrás, alguns anos atrás, ter viajado bastante. Então, eu conheci muitas cidades no Brasil, conheci muitas culturas, conheci muitos lugares, tive várias experiências. E essas minhas experiências pessoais fazem com que eu consiga criar rapport com N possibilidade de pessoas. Seja uma pessoa que mora em BH, que eu já morei em BH na Savassi, seja uma pessoa que já morou em Recife, eu já morei em Recife, em Serrambi, fica do lado de Porto de Galinhas, seja uma pessoa que já morou em Balneário, em Itajaí, em Florianópolis, seja uma pessoa que já morou em São Paulo, já morei em alguns lugares de São Paulo, já conheci algumas cidades de São Paulo, ou seja, todas as minhas experiências pessoais fazem com que eu consiga criar um rapport com aquela pessoa de forma mais rápido. Seja um rapport com a cidade que o cara mora, seja uma escola que eu já fiz, seja uma profissão que eu já tive, seja algo na faculdade que eu já estudei. Então, uma base muito forte que eu utilizo para criar o rapport é as minhas próprias experiências pessoais. E com base nessas experiências pessoais, o que eu faço? Eu utilizo como repertório para usar com outras pessoas, certo? Então, criar esse repertório é fundamental, anotar cada pessoa que você conversa é fundamental. Então, de 5 meses para cá, eu já fiz o total. Deixa eu só pegar aqui para não falar o número errado. Eu já fiz o total de 331 calls. Ou seja, vai dar uma média por mês de 331 dividido para. Na verdade, é 5 vezes 30 vai dar 150, então 331 dividido por 150 dias. Dá uma média de, cara, dá uma média muito baixa. Dá uma média de 2 calls por dia. É muito baixo isso. É horrível. A ideia, o ideal, e aqui eu tô cortando sábado e domingo, né? Mas o ideal é você ter numa média de 4 calls por dia. Eu só tive 2 calls por dia em 5 meses. Converti 143. Ou seja, uma conversão de 43%. Só que foram 330 pessoas que eu conheci. 331 pessoas que eu tive o prazer de conhecer. E não deve ser em vão essas pessoas. Essas pessoas têm que me ajudar a criar repertório para utilizar com outras pessoas. Seja alguém que não fechou, que não comprou comigo, e eu posso usar a história dele, algo que ele me disse. Por exemplo, um cara do Pará que eu conheci, não fechou comigo, só que ele me disse um lugar que ele comeu. E esse mesmo lugar que ele me disse, eu usei em outra call com outro cara. Falando, cara, eu nunca fui no Pará, mas uma vez me disseram que o restaurante X ali é bom. É realmente bom? E o cara começou a falar pra caramba desse restaurante. Eu criei relacionamento com o cara e vendi pra esse cara. Pô, Eliseu, você acha que foi o restaurante que impactou? Não sei te dizer com certeza. Mas o ponto é, ele não tava me vendo mais como um vendedor. Ele tava me vendo com um amigo que tava conversando sobre restaurante. E a partir disso eu comecei a introduzir o assunto sobre venda. O que eu queria de fato na call. Entendeu? Então, cada uma dessas 330 pessoas não pode ser em vão. Tem que ser repertório para que com esse repertório eu utilize com mais pessoas e faça mais vendas. Quando você responde com técnica, você fala, perdão, dei um zoom muito bizarro aqui agora. Você fala com o cérebro racional. Quando você responde com história, você ativa emoção, empatia, identificação. Então, nosso objetivo no final é o quê? É o lead, obviamente, entender a parte técnica, entender que você ou o seu especialista domina o que vocês falam, mas também sentir que ele consegue, que você entende as dificuldades que ele já passou e que você tem pessoas que já passaram pela mesma coisa que ele está passando e conseguiram ter resultado. Exemplo rápido. Cara, será que isso funciona pra mim? Pô, Elisa, eu não sei, velho. Eu já tentei tanta coisa. Não sei se funciona pra mim. Resposta fria. Cara, funciona pra qualquer pessoa que aplicar o método. Não tem vínculo aqui. O que eu posso utilizar? Cara, você me lembra muito do Daniel. Ele também era design, foi específico. Tava tentando começar no digital com zero audiência. Foi específico também. A gente começou o processo e em 45 dias, fui específico, ele já estava vendendo 3K com expert de nicho pequeno. Só nessa frase aqui eu quebrei quantas objeções, turma? Só nesse trecho aqui, quantas objeções vocês acham que eu quebrei aqui? Eu falei que hoje eu precisava da ajuda de vocês. No mínimo umas 4. Boa. É isso. Eu trouxe alguém que faz o que ele faz. Eu trouxe alguém que começou do zero. Eu trouxe o tempo que esse cara conseguiu ter resultado.
e eu trouxe o quê? O resultado que ele gerou. Ou seja, se o cara falar, pô, Elis, eu não consigo, fala, cara, qual a diferença sua pro Daniel, que era design, que começou do zero, e que em 45 dias fez 3 mil reais? Nenhuma diferença. Zero diferença. Por que só você não iria conseguir, cara? Não tem como. E com base nisso, a gente consegue converter muito mais. Trazendo especificidade, essa é a palavra, e vinculando. E pode dizer, mas qual a chance de eu conseguir outro design? Cara, se não consegue design, linka a cidade, linka o time do cara, linka qualquer outra coisa, a idade. Quem aqui já viu eu falando sobre o Calma Wecker, que tem 16 anos? Quem já passou por mim e eu utilizar a história do Calma Wecker? Acho que eu não vi você falando, mas eu acho que eu vi o Igor. Boa, o Igor falando. O Igor falou dele. Então, cara, por que eu trouxe o Calma Wecker? Porque é um cara que tem 16 anos de idade. Então, qual é a probabilidade de um cara que tem 16 anos de idade conseguir e você não? O cara nem conseguir receber na conta dele consegue. Porque não é maior de idade. E você já é maior de idade, você consegue. Então tem zero diferença. Então, trazer esse storytelling com base em histórias reais é fundamental para que a gente consiga converter mais. E eu só consigo isso com o quê? Com repertório. Seja experiências suas que você viveu e você pode modelar para aquele cara, seja calls. As horas de calls que vocês fazem, as horas de mensagens que vocês trocam, as experiências que vocês trocam no perfil do expert, não podem e não devem ser em vão. Tem que ser utilizado ali como alavancagem para outras vendas. Dúvidas nesse processo, turma? Dúvidas até aqui? Tá dando para compreender? Tá dando para acompanhar o raciocínio? De boa, de boa. Vamos. Tá Então, tranquilo. seguindo para a estrutura da resposta com storytelling. E que a gente tem um framework simples, que é PES, ou PESR. Problema. Qual o problema que o lead enfrenta? Encontro. Como ele conheceu o método e a solução? Solução, o que aplicou. E resultado. O que ele conquistou com isso? Então, exemplo 1 utilizando isso aqui. Problema, encontro, solução, resultado. Agora não é momento para mim. Isso aqui é muito comum. Eliseu, cara, gostei de tudo, mas agora não é momento para mim, cara. Tô cheio de coisa pra fazer, tô com muita coisa na minha cabeça. E o que dá pra gente utilizar? Velho, isso me lembra muito a Carol. Quando ela chegou, também tava cheio de coisa acontecendo. Dívida entre o CLT e a faculdade. A diferença foi que ela entendeu que nunca ia ter o momento ideal. Ela decidiu usar 1 hora por dia para aplicar. E em 2 meses já estava com coprodutor e fechando as primeiras vendas. Ou seja, novamente, quais são os pontos em comum aqui? Voltando para cá, né? Voltando, vou ter vincular aqui. Eu trouxe tempo, 2 meses, aqui foi 45 dias. Eu trouxe os primeiros resultados das primeiras vendas. Cadê? Tem alguma coisa do zero aqui? Nananã. Não, não tem do zero. Mas eu trouxe o tempo, que em 2 meses já teve resultado. E, cara, isso aqui é muito forte. Que é justamente, se ela tivesse esperado, estaria parada até hoje. Então, foi algo que eu falei com o Andrew também. O Andrew não me deixou mentir. O Andrew falou, cara, eu tenho pra mim, os 6 meses vão passar de qualquer forma. Eu falei, cara, concordo, vai passar de qualquer forma. Só que você pode escolher como você pode passar. Você pode passar esses 6 meses fazendo dinheiro, entendendo como fazer dinheiro, ou você pode passar esses 6 meses sem fazer dinheiro. Realmente, os 6 meses eles vão passar. E você pode escolher 6 meses entendendo como fazer dinheiro pela vida toda, ou 6 meses da forma que você tá. A escolha é sua. Esperar ou não, tomar essa decisão agora ou não, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença agora. Mas daqui 6 meses pode fazer. Daqui 6 meses você pode estar em um lugar diferente do que você está hoje. Então, a diferença é justamente você entender que nunca ia ter o momento ideal. E é justamente aquela parada dos 5 anos que a gente conversou, né? Cara, hoje você tem mais tempo ou menos tempo do que 5 anos atrás? Pô, eu tenho. Hoje eu tenho menos tempo.
há 5 anos atrás eu tinha mais tempo. E daqui 5 anos, tu quer ter mais tempo ou menos tempo? Pô, eu quero ter mais tempo. E pra fazer isso, o que que você tem que ter? Pô, dinheiro. Dinheiro ele não é tudo, mas ele compra tempo e compra liberdade. Quem tem dinheiro não precisa ser CLT. Então tem tempo. E, consequentemente, tem liberdade. E eu sempre usei isso aqui, 1 hora por dia. Cara, se tu tem 1 hora por dia, seu dia tem 24 horas. Se tu dorme 8 horas, te restam 16 horas. Se tu dorme 8 horas, te restam mais 8 horas. 8 horas? Isso. Se tu trabalha 8 horas, te restam 16 horas. Se tu dorme 8 horas, te restam 8 horas. 8 horas pra você utilizar como você quiser. E eu só tô te pedindo 1 hora pra você estudar por dia. No mês são 30 horas. Você acha que é muito absurdo pra você separar 1 hora do seu dia pra você estudar e aplicar? Não é. Absurdo é você trabalhar 8 horas por dia para no final ganhar R$ 1.500. E às vezes nem saber se no outro dia tu vai estar empregado ou não. Não é certeza. Então, uma das formas que eu mais gosto de utilizar isso é sempre com histórias. Que é pegar alguém que eu já conversei, o repertório, e linkar com a mesma história, com a mesma objeção que a pessoa trouxer para mim. Mas eu não tenho experiência. O Vitor era igual. Nunca tinha medido nada, nem sabia o que era copy. Só que ele seguiu o método passo a passo. Colou nos especialistas e na primeira semana já havia marcado 3 reuniões. A experiência veio com o quê? Com o jogo. Eu uso muito isso aqui, velho. Eliseu, mas, cara, eu não tenho nem Instagram. Por Igor é fácil, o Igor tem meio milhão de seguidores. Ou pro fulano é fácil, porque o fulano tem não sei quantos mil seguidores, não sei quantos, 10 mil seguidores. Pro fulano é fácil, porque ele já lançou 27 especialistas. Certo. Mas ele não começou do zero também? Todo mundo começou do zero. Quem fez 1.000 gols, em um dia, teve que fazer o seu primeiro gol. Quem fez R$ 1 milhão, em algum dia fez os primeiros R$ 100. E o que mais tem, trazendo para o foco da coprodução, né? E o que mais tem são especialistas que têm conhecimento público, mas não sabe como escalar isso, não sabe como vender. E ela precisa de alguém tanto quanto você precisa dela. Quem faz 5K quer fazer 10. Quem faz 40 quer fazer 80. Então é um jogo de ganha-ganha. Porque se ela quiser um coprodutor top, um coprodutor muito bom, o cara vai cobrar setup e vai cobrar porcentagem. Enquanto você tem o mesmo conhecimento, pode ajudar tanto quanto e tá fechando a parceria. 50-50 ou 60-40, enfim. Então não é um favor. Não existe esse favor pra, pô, o cara tem 50 mil seguidores, não vou abordar porque tem pessoas maiores ali abordando. Cara, não tem, pior que não tem. Porque quem é realmente um coprodutor, por exemplo, como o Igor, que tem uma estrutura muito grande, não consegue atender todo mundo. Porque como ele tá fechado com um especialista que tem 200 mil seguidores, como o caso do Renzo, cara, é muito lead pra trabalhar. O caso do Binhara, 106 mil seguidores, é muito lead pra trabalhar. O Kim da Moda tem 400 mil seguidores, é muito lead pra trabalhar. Mesmo que o Kadoka, ou outro coprodutor maior, quisesse lançar todo mundo, não conseguiria. Então, quem vai ajudar os especialistas, entre aspas, menores, de 50 mil seguidores, de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil, que já é dinheiro na mesa? Se você vende 50 mentorias a R$ 1.000, é 50 mil que você faz no mês. É melhor do que 1.500. É melhor do que R$ 2.000. Então, essa é a sacada. Trazendo história e trazendo dados. Você trabalha tanto com a história no lado emocional, quanto também com os dados, trazendo a parte racional. Foi o caso do Andrew. No Andrew, eu usei mais dados do que história. Só que também tinha história ali. Eu sempre fazia ele repensar. Com história. E como que eu uso prova social com estratégia? Prova social não é só um print de resultado. Né? Então, tem gente que, pô, na hora de mostrar prova social, entope você com prova social, do cara agradecendo, falando que fez 100 mil, mas não conta a história do cara. Não conta qual foi o caminho que ele trilhou. E todo mundo, eu sempre acabo trazendo essa história, como o caso do Felipe Marques. O Felipe Marques, por exemplo, é Marques, acho? Felipe Marques, boa. Ele começou fazendo 30 mil. Só que eu contei, cara, ele entrou em janeiro, e depois de 6 dias fez R$ 9.000 aplicando tudo que o Kadoka mostrou. E aí eu mando o print pro cara, mostrando que é um cara de fato que essa prova social é real. Mas eu conto a história do cara antes. Então, usar frases como já vi isso antes, vários alunos chegaram assim hoje, isso é comum, mas olha como o João lidou.
Cara, Andrew, cara, isso é muito comum, velho. Muito comum mais do que tu imagina. Mas, velho, olha o Felipe. O Felipe entrou com a gente aqui em janeiro. E ele já fazia 30 mil reais, velho. Na sua opinião, cara, o que que faltava pra ele fazer 60? Aí o cara vai responder, pô, não sei, faltava investir mais, faltava isso, faltava aquilo. Boa. Cara, faltava só direcionamento. Somente direcionamento, Andrew. Você acredita nisso, velho? Depois de 6 dias com a gente, com o nosso direcionamento, ele saiu de um cara que fazia 30 mil pra em 6 dias fazer 20 mil reais. Ou seja, em A, 3. a- Pode falar. a dúvida do Lucas aí é que eu também estava esperando você concluir. Quando assim, você não tem, ou Eliseu, às vezes assim, não. Igual eu comecei agora, né? Então, assim, eu não tenho prova, não tenho outras pessoas para pegar como exemplo. O que que eu posso fazer? Nice. Filmes. Cara, conta pra mim alguém que conquistou algo sem ter que trabalhar. Igual, se tu puder mutar, Paulo, você tá falando de ter eco. Então, qual é, qual é o ponto em comum que todos os filmes de heróis têm? Qual é o ponto em comum? Jornada. Jornada. E essa jornada conta o quê? No começo, Qual é o ponto em comum que vincula toda essa jornada do herói? Superação. Todos superam alguma coisa. Tem um problema, supera esse problema. Em tese, todos os pontos em comum são esses. A superação. Pode dizer, eu não tenho resultado. Fala, cara, me conta alguém que conquistou algo sem superar algum problema. Sem superar o problema da dívida entre CLT. Cara, eu também era assim. Você pode usar a sua história. O Paulo, hoje, ele é vendedor. Ele ganha X% sobre venda. Então você pode usar isso. Cara, eu deixei de ser vendedor. Eu deixei de ganhar X% porque eu vi que poderia ganhar muito mais. Então você usa a própria história. Eu, por exemplo, já fui atendente call center em 2017. Então, cara, eu sou muito grato por ter passado pelo call center, mas se eu continuasse lá, você acha que eu teria batido em março 150 mil reais em vendas? Melhor, mesmo que eu batesse 150 mil reais em vendas, quanto desse dinheiro iria pro meu bolso? Talvez 1000%, talvez 1%, talvez 2%. Só que é melhor ganhar 1% ou 50%? 50%. Então, quando você não tem prova social, você mesmo é a prova social. Não é mentir. Mas, cara, tu já saiu da bolha que muitas pessoas não saíram, que é enxergar no digital uma forma de fazer dinheiro. Pra dizer, mas eu não fiz dinheiro ainda. Cara, foi o. Cadê, mano? Quem foi? Foi o Felipe. O Felipe, que é aluno do Renzo também. Eu não vou lembrar o sobrenome dele. Eu acho que ele tá até na call aqui. Ele é um vendedor que já faz 7 mil reais. Quem ele pode ajudar a turma? Exato. Ele pode ajudar vendedores que fazem 2 mil, vendedores que fazem 3 mil, vendedores que fazem 4 mil reais. É mais fácil você achar um vendedor que ganha 7 ou ganha 4? Um vendedor que ganha 4. Um vendedor que ganha 3. E a própria história de vida dele para ajudar outras pessoas. Porque já tá num patamar acima. Você não precisa ganhar milhões para ajudar alguém. E dificilmente quem faz milhões, ajuda outras pessoas a fazerem muitos milhões. Porque não depende só do conhecimento, depende do quê? Da prática. Então é mais simples eu tirar o cara de 3K para 7K do que tirar o cara de 3K para 1 milhão. É muito mais simples. E ele pode ajudar essa galera também. Então, o Paulo já vendeu 50 mil reais, porque passou por mim. Ele já vendeu como vendedor 50 mil reais. Ele pode ajudar outros vendedores que vendem 10 mil, por exemplo, a venderem quanto? 50 mil. É um patamar que você alcançou. É um conhecimento que você tem. E é, e é um case, é uma prova de que você pode ajudar. Mesmo que você não seja especialista. Então, hoje o Paulo, por exemplo, ele tem um especialista, ele é vendedor de um especialista que fala do nicho de. Posso falar, Paulo, aqui? É de boa? Pode? Boa. É do nicho de Shopee. Então, pô, mesmo que o Paulo não tenha resultado como Shopee, qual é o ponto em comum da Shopee com vendas? É vendas. Tem que vender alguma coisa. Esse é o ponto em comum. Sempre buscar um ponto em comum. Seja de um filme que você assistiu, seja da sua própria vida pessoal, seja de experiência que você já passou. Então, por isso que eu falo, cara, de 300 calls que eu fiz, 331 calls que eu fiz e converti 143, todas elas têm um ponto em comum. Qual é esse ponto em comum? Qual é essa história que linka com outra história, 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 que linka com a prova social, que linka com outra prova social, que linka... Pra dizer, mas eu não vou lembrar disso tudo. Claro que não vai, nem eu lembro. Só que no decorrer da call, você vai falando tanto que no final fica natural. Tanto que eu já não sigo o script. O que eu sigo é o quê? O feeling da call.
tem pessoas que eu já parto pitch, tem outras pessoas que eu trago mais história, tem outras pessoas que eu quero mais objeções, tem outras pessoas que eu não quero tanta objeção assim. E quando eu não tenho nada que crie vínculo, eu tento pensar em frases que eu já vi. Por exemplo, a frase do Grant Cardone. Todo mundo conhece a frase do Grant Cardone, o Igor fala de cabo a rabo essa frase do Grant Cardone. Eu fiz milhões de dólares vendendo imóveis, só que centenas de milhares de dólares estão outras pessoas a fazerem o que ele faz, o que eu faço. Então, cara, aumentar o teu repertório é algo natural. Agora, realmente, pode dizer, eu não fiz nenhuma call. Não vai ter repertório. Porque não tem o quê, turma? Horas de call. Aí dizer, eu não sei como responder o cara na DM. Não sabe por quê. Não mandou muitas mensagens. Não respondeu várias mensagens. Tudo é horas. É a mesma coisa de dirigir carro. Tu aprende a dirigir carro na simulação ou dirigindo? Dirigindo. Dirigindo? Então. A mesma coisa aqui. A gente cria repertório fazendo muitas coisas. Tá gravando. Só que tá gravando pelo OBS. Entendeu? Então, na falta de provas sociais, eu posso usar a minha própria vida, eu posso usar frases, eu posso usar livros que eu já li. Por isso, cara, que eu acredito que venda de high ticket é muito mais do que você ter cobrar caro, é você realmente ser uma pessoa interessante, é você realmente ter o que agregar. Isso é em qualquer coisa, velho. Por isso que e eu sempre falei isso, vendas é paquera. Venda é paquera, é literalmente uma paquera. Ninguém se interessa por um cara que não tem conteúdo ou por uma mulher que não tem conteúdo. Algumas pessoas se interessam, mas se interessam de forma bem breve. Mas para uma conversa de uma hora, você tem que ter alguma coisa a agregar. E isso se dá com experiências pessoais, com livros que você lê, por horas de call, por horas de mensagem, por conteúdos no YouTube, por filmes que você assiste. Então, quanto mais conteúdos, quanto mais repertório você for tendo, mais provas sociais você tem. Mesmo que essa prova social não for diretamente ligada com o teu especialista. E prova social é o mesmo, é mesmo que mínima, velho. Se você pegar um especialista que é nutricionista, cara, ela já com certeza já deve ter atendido algumas pessoas. Com certeza. Seja alguma parente dela que ela ajudou, seja qualquer pessoa. Se você pegar algum psicólogo, com certeza ele tem alguns cases de sucesso. Dificilmente você vai pegar um expert que não tem nenhuma prova social. Beleza? Daniel, essa dúvida, cara, é pro Hot Seat. Acho que. Não sei se ele tá aqui no grupo, mas, enfim, não sei se ele tá mandando mensagem aqui pra. Enfim, acho que não. Enfim. Fechou? Então, quando eu não tenho prova social, eu uso experiências pessoais, estou sendo muito repetitivo, né? Experiências pessoais, livros que eu já li, filmes que eu já li, frases que eu já ouvi falar, ou até mesmo pequenas provas sociais. Não precisa você mudar a vida toda do cara. Não precisa você ter feito algo emagrecer de 300 quilos para 80. Isso não vai ajudar ninguém. Não precisa mostrar que isso ajudou o cara a fazer milhões. O que você pode fazer é entregar o mínimo de resultado. É mostrar que, cara, o Vitor, que entrou aqui como você, colou nos especialistas e na primeira semana a gente tinha marcado três reuniões. É 300 reuniões como eu já fiz? Não. É quantas reuniões? Três. Isso que não é uma prova social que vai para uma página de venda, por exemplo. Porque geralmente página de venda é de coloca o quê? Uma mudança muito grande. Mas, para usar no call, isso aqui já é válido, velho. O cara que nunca fez nenhuma reunião, fazer três é muita coisa. E com a experiência vai fazendo o quê? Dobrando esse número, triplicando esse número. Certo? Respondi sua dúvida aí, Lucas. Não sei se ele saiu, se ele tá ainda. Ou alguém tinha essa dúvida também sobre prova social. Então, os alunos que estão na primeira semana aplicando, você entende se já conseguiram ter o mínimo de resultado possível. No nosso caso, seja reunião com especialista, seja algum produto criado. Por exemplo, Jossi, não sei se eu posso falar, Jossi, a Jossi entrou e já achou um especialista. Vai começar a abordar. Já está tendo ideia de produto. Já está desenvolvendo essa expertise de criar produto. Então, cara, já é algo avançado. É um conhecimento que antes ela não tinha. Já está desenvolvendo isso. Já está buscando especialista, já está pensando em qual produto pode criar e já está preparando para abordar. Ou seja, ela não está fazendo dinheiro ainda, mas já é o primeiro passo, sim ou não? Sim, sim. É uma prova social. É melhor do que quem está no zero, certo? E como que eu uso, né, novamente aqui, as provas sociais com estratégias é utilizando ganchos. Como, cara, eu já vi isso aqui antes, velho. Oi, Joss, pode falar.
usando como prova social, eu comecei, eu acho que quinta-feira passada, eu acho, se eu não me engano. E eu nem tive tempo de estudar durante o final de semana. E eu nunca vendi nada, eu não, na verdade, tipo, eu nunca vendi nada no caso, nesse nicho ou nessa proposta de tu criar um produto do zero, chamar uma parceria. Nunca tive nenhum contato com isso e tô tentando entender. Mas na hora que eu criei o perfil e que eu vi algumas pessoas falando no grupo e como procura um expert, eu até nem terminei de olhar como chamar o expert, como desenvolver a conversa, como chamar para cá. E eu já subnichei na experiência que eu tenho e em algum nicho que eu goste, no caso. Eu também não tenho nenhum nicho pré-definido que eu tenha conhecimento. É tipo algo do nosso dia a dia, que eu vejo que hoje os jovens, eles estão nessa modinha desse tipo de nicho, que eu acho que seria bom para começar. E eu vi que também o, os, os rios que eu procurei eram basicamente nessa proposta e eu acabei pegando a ideia do próprio expert e já meio que já desenvolvi um produto sem nem falar com ela ainda. E também estou procurando outras meninas e não liguei assim para a quantidade de seguidores que ela tem. E, no caso, eu vi quem ela é e eu pesquisei o perfil dela e vi que no perfil dela ela tem essa noção de crescimento e ela já, não sei se tem informação, mas no caso na bio dela tá lá que ela é daquele nicho que ela está se especializando. Não sei se ela é especialista ainda, formada, ou ela está se especializando. Mas pelo que eu vi no perfil, sempre uma dica que acho que eu até coloquei no grupo, procurem desenvolver na nossa mente uma persona daquele expert que pelo que tu vê no perfil. Por exemplo, a menina, ela posta bastante vídeo caseiro, ela tem uma boa dicção. Isso é bom, quem sabe, para fazer uma mentoria individual. Ela já tem uma dicção boa, já sabe conversar, já sabe abordar o assunto. Isso é algo bem legal. Boa. Ou seja, turma, prova social aqui na call. Menos de 7 dias já começou a ter clareza. Para alguém que é do zero, ter clareza do que fazer e como fazer, já é um mínimo de prova social. Não precisa ser alguém. A Jossi entrou, depois de 7 dias fez 100 mil reais. Pô, claro que eu queria trazer isso aí para ela. Todo mentor gostaria de trazer isso na mentoria. Só que quais são as chances de você conseguir um case desse? Para alguém que começou do zero. Esse é o ponto. Então, o mínimo de resultado, o mínimo de prova social já mostra que, cara, se eu encontrar outra pessoa como a Joss, tá começando do zero, eu falo, cara, eu também tinha a Joss, tava começando do zero, e em 7 dias, em menos de 7 dias, já encontrou um especialista, já tá maturando o produto e vai começar as abordagens. É o primeiro passo, velho. Depois vem o quê? Montar produto, conteúdo, agendamento, fechamento. Mas o primeiro passo é o quê? É de fato, o primeiro passo é ter essa noção de criação de produto, ter essa noção de abordagem. Fala, Joss. Sobre criação do primeiro produto, o que você indicaria? Eu não sei se aula sobre isso, mas eu estava na aula do Igor antes e ele estava falando um pouco sobre isso. Era com pessoas que tinham já vendido, no caso, né? Já feito os primeiros produtos. E eu nunca fiz um produto. Então, eu queria saber se o primeiro produto faz lançamento, com espera, essas coisas. O que a gente poderia esperar para um primeiro lançamento? Um produto menor? Ou já começar assim, Boa. indo Manda. com tudo? Boa dúvida. Manda pro Cadoca ali no grupo Start, beleza? Porque senão vai destoar bastante aqui do assunto da call, fechou? Mas pode mandar Fechou? ali pra ele no grupo Start, já marca ele. E quando tiver call assim de hot seat, pode perguntar. Levanta a mão lá pra perguntar. Mesmo que esteja falando sobre algo avançado, levanta a mão lá pra perguntar também. Mesmo sua Eu não dúvida. perguntei porque tinha bastante gente, estavam falando assuntos mais evoluídos que no caso eu não Não, entendi muito. não tem Aí eu problema. fiquei só escutando, sabe, e tentando Fechou. entender. Aí eu não perguntei. Beleza, mas nas próximas hot seats, mesmo que seja um assunto muito avançado, levanta a mão e pergunta. Não tem problema não. O papel do hot seat é de fato isso, é tanto tirar dúvidas mais avançadas, quanto também, principalmente de quem está iniciando. O hot seat serve para isso, beleza? Mas eu entendo que realmente, às vezes, pode ter preferido escutar mais do que perguntar.
mas no próximo Call de Hot Seat pode levantar a mão, mesmo que seja um assunto ali um pouco mais evoluído. Fechou? Mas eu só não vou responder para não destoar muito do nosso assunto aqui, que é de fato sobre objeções e como responder isso com storytelling. Mas manda lá no grupo Start. Se quiser me dar um áudio também, pode mandar e marca o Cadoca ali para ele te ajudar nessa questão. Beleza? Beleza. Boa. Então, turma, voltando aqui, como usar prova social com estratégia. Já vi isso antes. Vários alunos chegaram assim e hoje. Isso é comum, mas olha como o João lidou com isso. Dica: tem um arsenal de histórias mapeadas. Então, hoje eu tenho um arsenal que, como eu falei, eu escrevo tudo no papel. Inclusive, eu tô com uma olha o tanto de papel, mano, que eu tenho para redigir. Eu tô com bateria de papéis aqui de calls que eu fiz para poder passar para esse meu arsenal e gravar, obviamente. Porque se eu escrevo na mão e passo para o Notion, passo para um bloco de notas, obviamente eu vou fixando mais essas histórias, né? Então, ter esse arsenal é fundamental para que você tenha repertório. Então, tem um arsenal com iniciantes, pessoas sem tempo, sem grana, com meia disposição, etc. Isso aqui, obviamente, é mapeando no nosso caso, né? Mas você pode mapear para qualquer tipo de objeção, tá? Então, ter esse arsenal, esse repertório é fundamental para que a gente evolua. Beleza? Turma, dúvidas? Esse doc eu vou liberar sempre. Vou liberar sim, tá? Turma, dúvidas até agora? Dúvidas até agora? Deu para entender? Deu para ter clareza de como utilizar o storytelling para quebrar objeções, para responder objeções? Dando sim, bacana. Fala, Gabriel. Eliseu, não sei se fui eu que não prestei muita atenção ou entendi errado, mas eu fiquei com uma dúvida em questão de organizar esse material em si. Como que você faz hoje? Boa. Hoje eu faço dessa mesma forma que eu coloquei aqui. Então, histórias de iniciantes. Eu pego o caso da Joyce, da Joyce, perdão. O caso da Joyce já está lá. No dia que ela mandou para mim, no dia que ela mandou para mim que tinha achado um especialista que já ia começar a abordar, eu printei a mensagem do WhatsApp e escrevi em uma página do Notion, que eu uso muito o Notion, né? Então eu escrevi uma página no Notion, história da Joyce, da Joyce, que em menos de 7 dias conseguiu encontrar até a clareza do primeiro especialista e já está pensando no produto. Ponto. Alguém de São Paulo, aí eu coloco lá a cidade dela, coloco. Quando eu lembro da cidade, coloco a cidade, deixa eu ver se eu acho que o papel deles. Que é. São dois, né? O Henrique e a Josse. Cadê? Milene e Paula, Larissa e João, Luiz. Essa de Henrique e 3 Joyce, aqui, passos. ó. Tentaram drop na Amazon, tem no meu papel aqui. Tentaram drop na Amazon, tiveram 2K de lucro, é do Rio Grande do Sul, querem fazer 10K em 6 meses. Aí o Henrique disse que queria fazer 20K, ele é tatuador, para ele fazer 20K ele teria que fazer 20 tatuagens ou 40 tatuagens, enfim. Então eu vou anotando alguns pontos que eu passo para um bloco de notas, para o Notion, e com base nisso aqui eu posso encontrar o tatuador. E falar, cara, eu posso a mesma parada que eu falei pro Henrique. Henrique, se você quisesse fazer 20K hoje, quantas tatuagens tu teria que fazer? Eu faço ele pensar. Eu faço ele pensar que, cara, ele gosta do trabalho dele, só que para ele fazer o dinheiro que ele quer, ele tem que trabalhar muito. Ou seja, vai deixar de ser prazer e vai virar um porre. Tem que fazer 40 tatuagens no mês. Ele não vai ter tempo nem pra ir no banheiro. Então, com base nisso aqui, passando pro computador, passando pro outro, anotando 2 vezes, 3 vezes, eu consigo gravar que eu já conversei com um tatuador. E outro tatuador, que eu não sei quando vai aparecer pra mim, mas o que eu sei é, vai aparecer pra mim em algum momento, eu posso usar a mesma coisa. Entendeu? Então, o primeiro passo que eu faço é passar todas as histórias que eu tenho, todas as calls que eu faço, sendo venda ou não. E o segundo ponto é, cada vitória que contam pra mim, cada vitória que passam pra mim, eu faço uma catalogação dela, como iniciantes, pessoas que não têm tempo, sem grana, com meia disposição e outros casos também, certo? Então, se você não faz isso, eu recomendo que você faça, não é perca de tempo, é repertório. Você anote no papel ou nas calls, até pra prestar atenção no cara, não ficar anotando no computador nem nada, porque se tu tá olhando pro computador sem estar olhando pra tela, o cara vai saber. Se eu estiver olhando pro lado, vocês vão saber. Se eu não estiver prestando atenção no que vocês estão falando, vocês vão saber. Então, anotar no papel e depois passar para outro bloco de notas, para ter clareza do que foi conversado, das pessoas que você conheceu. E cada micro vitória, seja encontrou especialista, seja fechou com especialista, seja fez a primeira venda, seja fez os primeiros 10K, 100K, você vai alimentando esse banco de dados, que você pode utilizar isso aí como repertório para outras vendas. Beleza, Gabriel? Respondi sua dúvida?
Gabriel? Boa. Jossi, manda aí. Depois o Vinícius. Eu vi que tu fala com bastante clareza sobre montar uma estrutura para você falar com o expert, no caso com o cliente. Então, no nosso caso, foi mesmo que a gente foi cliente de vocês. Eu poderia me dar uma dica, no caso, de como meio que decorar isso para na hora que a pessoa tiver, o expert, no caso, tiver a objeção, eu souber falar sobre inventar, ter a história, no caso. O momento certo para falar qual seria. E dica de como pegar e decorar um plano meio que estratégico na hora da call, para não esquecer e acabar falando coisas que no caso não deve e a pessoa acabar indo embora. Isso é horas de call. Se eu for pegar as minhas primeiras calls para hoje, eu não fazia nada do que eu faço. Então, tudo é horas. Por exemplo, o Henrique. Pô, Henrique, me passa aí um macete para eu já começar a tatuar colorido em uma semana. Não, pô, dificilmente ele ia conseguir fazer isso. Mas quanto mais tatuagens eu fizer, querendo ou não, mais bem não existe, né? Mas melhor eu irei estar tatuando, né? Mais bonito vai ficar. E aqui é a mesma coisa. Então, essa clareza, essa busca de histórias é o que, turma? Repertório. São, na teoria, 330 horas de calls que eu tenho. Ainda falta 700 horas de calls. Teve algumas calls que eu demorei mais, outras menos. Só que, cara, faltam ainda 700 horas para 1000 calls. Faltam 9.670 horas para, de fato, alcançar as tão sonhadas 10 mil horas em calls, saca? Que aí dizem que quanto mais eu tatuo, né? Se eu tiver 10 mil horas de tatuagem, eu sou um cara especialista, né? Dizem isso. Eu acredito que o resultado conta mais do que isso. O resultado é mais importante do que as horas em si, do que o conhecimento em si. É o resultado em si que vale. Então, uma forma prática para você absorver histórias é o quê, turma? Anotando. Por que os professores pediam para a gente fazer resumo do livro? Resumo da aula? Porque com resumo eu conseguia absorver tudo que eu conversei. Então, Eliseu, eu quero gravar essa aula. O que você faz logo depois de você sair dessa aula é o quê? Um resumo da aula. Simples, saca? Então, pô, o que Eliseu falou? Eliseu disse que eu preciso ter repertório. Como que eu tenho repertório? Eu tenho repertório a partir das conversas que eu tenho, dos filmes que eu assisto, dos livros que eu leio, das pessoas que eu conheço. A partir desse repertório, eu vou criar um bloco de notas, trazendo do papel tudo que eu aprendi, tudo que eu conversei, tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, e a partir disso eu vou fixando. Entendeu? Então, o que me ajuda a criar esse repertório é justamente não estar no papel, passar para um bloco de notas. E cada vez que eu perco uma venda, por exemplo, eu perdi uma venda com um cara iniciante, eu volto no meu bloco de notas sobre iniciante e vejo qual foi o gargalo que eu encontrei que eu não consegui converter. Qual foi a objeção que teve que eu poderia ter usado com a história de outra pessoa, com o André, que começou, era da Bahia e estava estudando, estava trabalhando, não tinha tempo, só tinha de madrugada para estudar. Por que eu não consegui quebrar essa objeção? Era muito absurdo que eu não conseguia ter quebrado, ou tinha a história de alguém que eu poderia ter utilizado para ponto de conexão emocional. Então, fazer essa revisita é fundamental para a gente conseguir absorver e ter o máximo de repertório possível, e principalmente pensamento rápido para puxar esse repertório. O Kadoka faz isso muito bem. Tanto que uma das coisas que eu mais admiro na call do Kadoka é justamente esse repertório dele. Ele consegue trazer uma frase de Aristóteles lá dos anos antes de Cristo e traz uma puta frase que no final vai encaixar literalmente com o seu momento. É isso uma parada que eu admiro muito dele. Mas por que ele tem isso, turma? Horas de call. Repertório, repertório, repertório. Horas de call, horas de entrevista, horas disso, horas de vivência, horas de bate-papo com pessoas que sabem mais do que ele. E tudo isso faz o que com a gente? Repertório. Entendeu? Então, infelizmente, não existe macete para a gente criar esse repertório. O macete é o quê? Horas de call, horas de livros, horas de filmes, horas de experiência, horas de tudo na nossa vida. Então, a vida de um close, a vida de quem quer fechar a venda, a vida de quem é SDR, a vida de quem quer ajudar um, um especialista é literalmente ser interessante. Quanto mais interessante você é, mais repertório você tem. E mais storytelling você tem pra vincular emocionalmente. Fechou? Fechou, muito obrigada. Boa. Mas de forma breve, anotação, resumo sempre. Vinicião, manda pra gente. Cara, quase que tu matou minha dúvida, mas não é dúvida não, é que não é bem uma dúvida. Cara, indicação de livros no caso, para ter um repertório melhor e em quais situações você se colocaria, ou no caso, qualquer pessoa, na verdade, para ter um repertório melhor
Boa, Situações específicas, sabe? Para ter um repertório melhor na hora da cal. boa. Livro, qualquer um. Eu tô lendo, eu comecei março lendo sobre vendas, finalizei março, agora tô lendo. É... Puta, não vou lembrar o nome do livro, mas. Não vou nem lembrar o nome do autor, mano. Sem dar uns brancos assim. Deixa eu pegar aqui pra você. Eu escuto o podcast dele. É um livro que é de um filósofo. Filósofo? Posso nem chamar de filósofo, eu acho, mas. Cadê? Inédita Pamonha. Quem é? Clóvis de Barros. O livro de Clóvis de Barros. Não vou lembrar o nome, vou falhar no nome. Mas, cara, é um livro totalmente. A viver feliz pra morrer feliz, é isso? Mano, não vou lembrar o nome, enfim. Mas, cara, livros, qualquer um. Qualquer livro real. Livros de vendas é o que mais. É o que menos você vai ter repertório. Porque livros de venda é técnico. É técnico, né? Exato. Eu estava pensando nisso, que eu tenho o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Bom, muito Aí bom. eu li ele até metade, comecei a aplicar as coisinhas, já vi que, nossa, é uma parada muito maneira, mas realmente essa questão de repertório na hora de conversar com as pessoas, eu fico meio com o pé Bom. atrás. Aí é ler, tipo, eu leio muita coisa variada. Tanto que eu até não tenho problema nenhum em falar isso aí. Cara, eu fui ler livro de venda esse ano, velho. Não li livro de venda. Venda primeiro é relacionamento, e é relacionamento. Mas saber a parte técnica é fundamental. Um livro que eu li que eu gostei bastante foi Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Muito bom também. Mas, cara, lê sobre tudo. Tanto que tem um livro que eu li que é um livro de história. Ele é, porra, é ficção científica. Ele fala, o nome do livro é Biblioteca da Meia-Noite. Mano, é uma baita história de uma pessoa que entra na biblioteca, ela morreu, na verdade, ela tentou suicídio e vou contar resumidamente pra não gerar spoiler, mas cara, ela tentou suicídio, foi pra uma biblioteca e cada livro que ela lê é uma história de vida diferente que ela tem. Eliseu, o que que eu vou usar isso pra venda? Pô, Eliseu, cara, eu não consigo falar com 300 pessoas no meu mês. Cara, um livro que eu li no Biblioteca da Meia-Noite tem um dado bem interessante. É bem curioso, na real. Ele conta em uma das histórias dele que o máximo de pessoas que a gente vai conhecer de verdade, são 150 pessoas, velho. Ou seja, na pior das hipóteses, se você conseguir realmente, em toda a sua vida, conhecer 150 pessoas, você pode ajudar uma a vender mais e melhor. Então aqui eu tô colocando que você vai começar com o dobro disso pra fechar com uma só, velho. Você acha que realmente é impossível? É factível, velho. Sim, sim. Impossível é você trabalhar 8 horas por dia, nananã, 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 e ganhar um salário mínimo. Então sempre, ou você ter 4 anos de digital e fazer somente 30 mil reais. N possibilidades. Então, o repertório vem literalmente de várias coisas que você pode ir vinculando e absorvendo, mas não existe livro, melhor livro. O importa, cara, o que eu vejo em venda é o menos importante é a venda em si. É isso que eu tento levar pra mim. Parece muito contra-intuitivo, mas quanto menos na mente você pensa, mais rápido você consegue raciocinar. Porque o seu raciocínio não tá no dinheiro em si, tá em conduzir a pessoa do ponto A pro ponto B, que é a decisão de melhorar a vida dela. E como que eu consigo fazer isso? De uma forma genuína, saca? Então, mano, qualquer livro, qualquer filme, o que importa é você realmente se interessar por aquele livro, realmente entender aquele livro, realmente entender aquele filme, realmente Uma entender aquela indicação série. boa de livro aí, ô... Tá me ouvindo, Doc? Tô ouvindo, Paulo. Uma indicação boa de livro é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, Boa, Spinzeller, boa, bom pra caramba. As 48 Leis do Poder, boa, muito bom super. também. Boa. Então, o Paulão já deu papo aqui em 3 livros. Um é Técnica de Venda, que é o Spin Selling, que é muito bom, que fala sobre situação, sobre, enfim, dá vários passos práticos para você entender e qualificar o lead na call. E dois muito bons, que é como convencer amigos e como fazer amigos, né, influenciar pessoas, que é bizarro também. Bíblia de vendas muito bom também, sobre técnicas de vendas. Mas, turma, não existe livro certo, não existe filme certo, não existe podcast certo. O que existe cara, é você ler, você entender, você realmente absorver aquele conteúdo e deixar na caixinha da cabeça. Eu realmente não lembro de tudo o tempo todo, mas nos breves momentos que eu lembro, é o que importa ali para utilizar. Saca? Eu não consigo nem dizer o nome do último título que eu tô lendo. Mas com certeza numa call, quando surgir alguma frase daquele livro, um momento para encaixar, vai surgir, velho. A cabeça vai te ajudar a lembrar. Beleza? Bom, agora vamos fazer uma atividade rapidazinha que é basicamente, tá? A gente tem aqui 16 pessoas. Eu preciso que vocês mandem para mim no chat como que vocês resolveriam essa objeção. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu não consigo ter tempo, eu não tenho tempo.
Como que vocês resolveriam essa objeção? Vocês vão ter 2 minutos. Manda no chat aí. De forma breve, tá? Ô, Douglas, você tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, Fredson. Pode mandar sua dúvida Tá dando enquanto o pra pessoal ouvir de tá boa? lá. É o seguinte, sobre a questão da prova social. Como é que eu faço pra prova social não parecer uma parada superficial? Tipo, mostrar print, tá ligado? Print de resultado. O que Boa. garante que essas prints não são falsas. Isso eu tô me colocando no lugar do expert, que tá conversando comigo e tá vendo as prints, tá ligado? Ele pensar isso. Como é que eu faço pra não ser algo superficial? Com história. Então, todo print que eu tenho do Kadoka, por exemplo, de prova social, eu conheço a história do cara. Seja a cidade que ele mora, Então, seja a idade dele, seja o resultado que ele tinha antes, seja o trabalho que ele fazia antes, se o cara era CLT, se ele era o cara que tirava cópia, o cara que era advogado, enfim, conhecer a história. Aí Liz, eu não sei qual é a entendi, história, entendi. pergunta o teu expert, entendeu? Pô, velho, como que você fechou com esse mentorado aqui? Se for um mentorado antes de você conhecer esse cara, entendeu? E aí você pega nessa história, você consegue ter volta a repertório e essa história traz credibilidade pro teu print. Por exemplo, o do Kalmavec, Fechou, fechou. além da história dele, eu mostro o Instagram, que traz mais credibilidade ainda. Turma, 48 segundos, tá? Como que vocês quebrariam a objeção de não tenho tempo? Manda pra gente lá no chat. 30 segundos. Agora quem não tem tempo é eu. 15 segundos. Não existe a resposta certa, tá, turma? Fica tranquilo. É mais pra gente exercitar mesmo. 8 segundos. 3, 2. Boa! Nice. Quem mandou? Mandou. Valeu, Google. Já entendi, papai. Boa. Paulão, se puder. Peraí, tô mutando. Boa. Paulão, tive que te mutar, mano. Foi mal. Boa. Quem mandou, mandou. Vamos pra próxima parte. Qual é a próxima parte? É transformar em uma resposta. Então, agora, eu preciso que vocês peguem isso aí que vocês passaram. Eu preciso de 3 pessoas, tá, turma? Pra fazer com que esse problema tenha uma solução real. O que é solução real? Alguém como aqui, ó, por exemplo, o Gabriel trouxe, o André mentorado, aplicou algo que deu resultado, ou seja, da mesma forma como eu ensinei vocês aqui. Então, vocês precisam resolver esse problema com alguém que já resolveu, como que esse cara aplicou e qual o resultado que ele teve. Entenderam? 3 pessoas, turma. Rapidinho, 3 pessoas. Resolver esse problema com uma pessoa que já passou por isso, aplicando o quê e qual o resultado que teve. Levanta a mão e fala. Não tenho tempo. Quem vai vir? Quem vai vir? Eu ia perguntar qual é o problema, mas o Bora, problema é Vinicião. não Cara, ter Vinícius, tempo. velho. Gostei demais do que tu trouxe pra mim. Mas, bicho, não tenho tempo, velho. Realmente minha vida é corrida. Eu trabalho, porra, quase 10 horas por dia. Não entendeu? Vocês precisam pegar isso que você trouxe pra mim, Thalita. Isso que você trouxe pra mim. Entendo que tempo seja um problema, nananã. E transformar isso aqui numa história. Resolvendo o problema. Resolvendo o problema. Encontrando a solução. Como que eu resolvo o problema? Encontrando a solução. Qual o problema? Tempo. Como que eu encontro a solução? Como que eu aplico? E qual resultado eu vou ter? Como o caso aqui do Gabriel. O Gabriel disse que o André é mentorado, que trabalhava, nananana, nananana. Não vou, senão vai ser, eu vou estar fazendo aqui a tarefa. Entenderam, turma? Então, eu preciso pegar esse problema de não ter tempo, encontrar a solução com base nas histórias que eu tenho, no repertório que eu tenho, aplicar isso e o resultado que eu tive. Vinição, você entendeu? Dá pra gente seguir? Entendi, entendi. Boa, Vinição, cara.
Não tenho tempo, velho. Trabalho 10 horas por dia, chego em casa morto. Não vai funcionar pra mim, bicho. E aí, Vinição? Cara, se você fosse colocar na ponta do lápis, você tem 1 hora para fazer isso? Cara, eu acho que eu tenho. Tem. É, eu conheço uma história de uma menina daqui, da nossa mentoria, vamos dizer assim, que ela não tinha tempo assim como você, e ela arrumou 1 hora do dia assim, só para aplicar. E em 2 meses ela conseguiu os primeiros resultados dela. Boa, Vinição. Cara, beleza, já já eu passo feedback, tá? Jossi, como que você puxaria aqui? Jossi, eu não tenho tempo, trabalho 10 horas por dia, chego em casa cansado. Não sei se isso serviria pra mim, cara. Você mostrou algumas pessoas aí, mas pelo que eu vi, todas elas têm tempo. Isso aí não serve pra mim. Jossi? Vamos pro Gabriel então. Gabriel, não tenho tempo, cara. Trabalho 10 horas por dia. Não sei se isso serviria pra mim, bicho. Acho que isso aí não vai funcionar pra mim, não. Um segundo. Só me ajeitar aqui. Mas pode repetir, fala. Pô, Gabriel, cara, trabalho 10 horas por dia, chego em casa morto, tenho 2 filhos. Não sei se eu conseguiria, cara, dar tempo de estudar e aplicar isso aí. Não, entendo perfeitamente, viu, Eliseu? E, cara, eu sei, tá, que você tem que dedicar o seu tempo aos seus filhos. Não tiro isso de você, eu apoio, né? Mas eu acredito que você procura uma vida melhor para seus filhos, né? E como eu já te mostrei diversos alunos durante a nossa call, eu te mostrei que teve mentorados ali que tiveram resultado e você falou para mim que é um resultado que você procura. E teve mentorados que eu te mostrei, não foi um, não foi dois, que também não tinha tempo, que trabalhava, fazia faculdade, tinha esposa, filho, e mesmo assim tinha pelo menos 1 hora por dia. E eu queria saber, Eliseu, se realmente o problema é o tempo ou a prioridade para o seu futuro ou para uma vida melhor, uma infância melhor para os seus filhos. Boa. Pica. Pica, pica, pica. É isso aí, velho. Faltou o nome. Por exemplo, o Vinícius. Uma menina da mentoria. Qual menina? Maria, Josefina, Tá Joaquina? sem criatividade. Foi mal. Exato. Então, pô, nome é fundamental, velho. Pô, o André, que é da sua cidade. O Cauã, que tem 16 anos. O José, que tem 40 anos. O Pedro, que trabalha 10 horas. Fredson. Eu ia puxar nome de lead que eu Ou tá dando mostrei. pra ouvir direitinho aí? Ó, o André. Mano, tu mandou isso, Gabriel? Eu já tive um André que trabalhava, fazia faculdade, era casado, e mesmo assim ele tinha 1 hora para investir. Realmente, Eliseu, é muito absurdo para você separar 1 hora do seu dia para fazer a mesma coisa que o André fez? Dentro de 2 semanas conseguiu especialista, dentro de 3 meses conseguiu dobrar o faturamento, dentro de 6 meses conseguiu viver do digital? Fala, Fredson. Tá dando pra ouvir direito? Tô ouvindo bem. Só repete a pergunta aí, por favor. Só pra não. Boa, Fredson. Cara, velho, tenho pouco tempo, trabalho 10 horas por dia, sábado e domingo, meu tempo para as crianças, tenho 2 filhos. Não sei se eu conseguiria ter tempo e meu medo é de investir esse dinheiro, não ter tempo para fazer as aulas, para participar das aulas ao vivo e ser um dinheiro que eu vou desperdiçar, que eu vou só gastar. Irmão, você é feliz nesse trabalho? Cara, feliz não. Você acha que com esse emprego você vai conseguir proporcionar uma vida boa e digna não só para você, mas para os seus filhos, uma educação de qualidade? Uma Cara, educação que você não teve, mas eu sei que você quer proporcionar a eles? cara, mesmo se eu trabalhasse muito, acho que dificilmente eu conseguiria isso. Então você está me dizendo que você não tem tempo para proporcionar uma vida boa para os seus filhos, é isso? Cara, tempo eu tenho, porque eu Eu trabalho tô- 10 horas, mas eu não sei se eu conseguiria tirar mais 1 hora do meu dia para estudar isso aí.
Então, é uma questão de prioridade, né? É uma questão de você plantar agora para colher mais tarde. Aqui na nossa mentoria, temos alunos que entraram exatamente com você fazer faculdade, trabalhava de manhã, chegava em casa de noite cansado e estudava, e hoje conseguiram resultado. Então, eu acredito que seria mais uma questão de prioridade, você colocar o que realmente vale a pena em primeiro lugar. Entender que nada vai vir fácil, nada vai vir sem suor, mas os resultados vêm. Boa. Faltou nome da pessoa, quais alunos? Pô, Eliseu, eu não tenho. Pô, inventa aqui agora. De fato, isso é um bate-bola bem rápido, inventa nome, puxa o nome. Sempre traz o nome, turma. Pois eu não tenho. É impossível, turma, você fechar com um especialista que tem zero case. Seja uma prima, um tio, um papagaio, qualquer pessoa que seja nutricionista, seja faz treino, seja psicólogo. Tem alguém que já ajudou, velho. Alguém já ajudou alguém. Eu já ajudei alguém aqui. Então tem um case. Mesmo que mínimo possível, tá? Mas muito bom. E sempre trazer as 24 horas. O que a Jossi trouxe ali. A Jossi trouxe. Você tem 24 horas no dia, você dorme 8, você trabalha 8 ou trabalha 10. Você namora, você é casado. Cara, não é possível que não reste uma hora do seu dia. No final do mês são 30 horas. No ano, quantas horas dá? Essas horas vão passar de qualquer forma. Thalita, deu pra entender basicamente como funciona? Acho que a Thalita saiu, né? Mas é isso, turma, saca? Pra finalizar, chama o Elon aí. Elon, Elon, que eu tenho um call. Opa, bora. Qual que é a objeção? Pô, Elon, cara, gostei demais do que você mostrou pra mim, velho. Mas tu tá vendo, ó. A gente tá 10 horas da noite aqui. Foi o único horário que eu consegui tirar pra fazer essa call aqui contigo. Trabalho 10 horas por dia, velho. Eu tenho 2 filhos. Agora eu já tenho que parar ali pra poder colocar meu filho pra dormir. Não sei se eu vou ter tempo. E, cara, mesmo que eu tenha tempo, não vou conseguir de fato me dedicar totalmente a isso, velho. Cara, você tem quantos anos? Cara, eu tenho 25 anos. 25 anos. Vamos supor que 5 anos se passaram. Você tem 20 anos. Vamos supor que 5 anos atrás, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, você aplicando as coisas que você tem o conhecimento, você iria mais longe? Cara, se eu voltasse no tempo pra passar tudo que eu sei hoje, pô, iria mais longe, com certeza. Iria mais. Você acredita que você tendo as estratégias certas, o direcionamento certo, as pessoas certas, o network certo, você pode chegar ao resultado certo? Acredito. Então você passou 5 anos, vamos supor que sua vida começou ali com os 20. Você passou 5 anos trabalhando no seu emprego que você tem, dedicando 10 horas por dia, 12 horas, sei lá, não tem uma vida boa, não tem uma vida proporcional para sua família. Então, eu acredito que se você proporcionar somente uma hora, tô te pedindo somente uma hora, porque eu não vou muito longe. O nosso mentor, o Kadoka, ele é filho de costureira, Ó, e ele dedicava o tempo, ele tirava o tempo para fazer isso, entendeu? E hoje ele tem resultado. Os mentorados, você tem um grupo de network, todo mundo engajado, todo mundo com a mesma proporção. Vamos supor, você numa sala de 148 mil pessoas, você acha que você aprenderia alguma coisa? cara, acho que não. Então, dentro da nossa sala de network, só tem 100 pessoas, cara. Você vai estar mais próximo do nosso professor, entendeu? Você vai estar ali conversando com o professor, conversando com diversos tipos de conteúdo. Na nossa mentoria tem conteúdo de engajamento de Instagram, posicionamento, tem network também de vendas e tem network também sobre o nosso produtor em si. Você acredita que se você tirando uma hora, somente uma hora, cara, com a direção certa, com as pessoas certas, com o posicionamento certo, você obtém resultado? Boa, acredito. Boa. Então, a hora é essa, cara. A hora é essa. O tempo tá passando. Você fazendo ou não fazendo, o tempo vai passar, cara. E você vai estar no mesmo serviço de sempre e não vai ter resultado diferente. Vamos fazer coisa diferente junto, Boa. pô. Pica, pica, Elon. Muito bom, muito bom. Só, cara, só algo que eu recomendo, tá? Dá espaço pra respiração. Deixa o cara. Tu Sim, já passou. Tu nessa hora, já. nessa hora que eu acabo Exato. travando. Tu já passou Aham. isso por. Tu veio por mim, então tu sabe. Eu sempre dava espaço pra quê? Silêncio. O silêncio é fundamental, turma. Isso. O silêncio faz o cara digerir o que você disse. O Rodolfo também acho que veio por mim, né? Então teve gente que pô, falava uma parada, respirava, deixava o cara, ó. Pô, realmente, velho, o cara tá me fazendo. Agora, quando você metralha o cara. A sua linha de raciocínio foi muito boa. Só faltou realmente esse silêncio, ó. Espaço, deixa o cara pensar. O espaço de Espaço. respiração. Eu tô fazendo curso de oratória pra isso, porque isso acaba me travando muito, sabe? Não, mas sem bronca. O nosso papel, cara, turma, eu não sou. Não tô aqui como lei da verdade. Nosso papel aqui, de fato, turma, é nos moldarmos. Tanto eu aprender, eu sempre falo isso, mano. Quando eu faço uma call dessa aqui, eu aprendo mais do que eu passo conhecimento, saca? É constante aprendizagem pra todo mundo. E meu papel é, de fato, só dar leves dicas. Eu não vou estar 100% certo em tudo, nunca.
O que eu sempre recomendo, turma? Aplica. O que eu passei, aplica. Teve resultado, continua. Não teve, próximo. Certo? Então, a prova dos 9 sempre é aplicar. Fechou? Então, bom, muito bom, tá? Muito bom vocês aí. Obrigado pela participação. Eu acho que dessa forma a gente consegue aprender mais. Dessa forma, Isso aprende pô, muito vou mais, gaguejar, cara. Eliseu, foda-se, irmão. Pô, Eliseu, eu não sei falar. Agora é a hora, velho, da gente falar, da gente gastar energia. E se eu falar tudo errado? Mudou o quê? A gente aprende junto, tá? Tem aula, não adianta. O negócio é lindo, vamos ver, né? Exato, velho. Então que é a hora de você realmente gaguejar, de você realmente falar muito, falar mesmo. E eu vou ajudar vocês, humildemente, a encontrarem os melhores caminhos, a desenvolver os melhores caminhos, tá? A gente já tá acabando. Então, voltando para cá, né? O framework PES, que é problema, encontro, solução e resultado, que é justamente essa nossa atividade aqui. Qual o problema? O que o Lee está enfrentando? É tempo? Beleza. Como que ele conheceu o método? Como que o João, como que o André resolveu esse mesmo problema? O que ele aplicou e o que ele conquistou com essa aplicação? Então, foi justamente o que vocês trouxeram aqui na mensagem e o que eu senti que fez falta na hora de falar. Alunos, mentorados, 10 pessoas, 40 pessoas, são N pessoas. O André é uma pessoa só. O André, o João, você dá nome para a pessoa. Então, trazer mais tangível isso aí, tá? Quando a gente for usar cases aí, quando a gente for usar prova social, sempre usar nomes. Mentorados, alunos, porra, é tanta gente. É tanta gente que teve resultado. Mas eu quero saber só de uma que parece comigo, entendeu? A batalha a gente já fez, a batalha de histórias. Exato, trabalhar com nomes. A batalha de histórias a gente fez. E o resumo, pra gente finalizar: técnica convence o racional. Histórias convencem o emocional. Quem domina storytelling vende sem parecer vendedor. E eu acho que eu faço isso. Humildemente, eu gosto de fazer isso. Eu até gravei uma aula para o YouTube mostrando como que eu utilizo a IA para trabalhar essa questão da escuta ativa e eu vou disponibilizar em breve. E toda objeção é a oportunidade de contar uma história que inspira ação. Eliseu, porra, eu tô recebendo muito não. A venda começa depois do não, certo? Então, cara, pô, tô perdendo muita venda. Anota essas dificuldades, anota essas objeções, monta um documentozinho e começa, cara, a partir disso, criar repertório, né? Eu não sou o cara que sabe tudo, eu sou o cara que eu só tenho 300 calls, turma. Só tenho 300 calls. E converti 43%. Então, se a gente for colocar na ponta da caneta, não sou o melhor closer. Não sou o melhor closer. Só que eu faço o melhor que eu posso. Ponto. Entendeu? Não existe isso de o melhor ou pior. O que existe é o quê? Constante evolução. É isso que a gente busca juntos aqui, tá? Constante evolução para que a gente atinja, no mínimo, 33% de conversão. E 33% de conversão já é suficiente para colocar mais de 100 mil reais no nosso bolso, facilmente, tá? Então, vamos juntos, contem comigo, passem um feedback na nossa call. Vai passar feedback de que, Gabriel? Você fala, irmão? Feedback de que, papai? Acho que é do. No caso, da gente tentando convencer você a comprar o produto. Mas eu passei de fato isso aí. Eu passei que faltou nome. Pra mim, a única coisa que Não, eu sim, eu entendi. Eu Pô, o entendi assim. feedback que eu achei que, assim, a do Gabriel, ele falou o nome do cara na mensagem, mas não falou o nome do cara na hora da call. Somente nome, turma. Sempre dê nome aos bois, né? Tem esse repertório aí, dê nome aos bois. Então, traga o nome. Pode dizer, eu não tenho. Cara, todo mundo já ajudou alguém. O teu expert, o teu especialista já ajudou alguém. Gravem esse nome. Então, André, João, Pedro, Paulo, Gabriel, Jossi, Felipe, Rodolfo, nome, velho. Quanto mais próximo a história do João for parecida com a do Pedro, melhor converte. Mas se não é parecida, traga um nome. O ser humano gosta de ser humano. Alunos, mentorados, pessoas, enfim, grupos, mentorias. É tudo muito subjetivo. Quando você traz um nome, você desenha na cabeça do cara que se André conseguiu, era pai, trabalhava, nananã, e 1 hora teve resultado, Eliseu também, com esse mesma dificuldade, consegue, entendeu? É um ponto em comum o nome. Fechou? Missão de casa, como sempre, a gente nunca passa batido, né? Criar 3 respostas com storytelling. Eu tô até hoje esperando a última atividade que eu passei pra vocês. Até hoje, mano, esperando a atividade que eu passei pra vocês. Bizarro. Rapaz, eu não Se, tava se, aqui. se valesse nota, vocês estavam fodidos. A última tarefa foi, mano, a última tarefa foi simples. Listar 5 objeções que mais escuta, quais objeções que você criou com sua fala e criar um documento, mano. Ninguém mandou isso pra mim, mano. Bizarro, velho. Bizarro. Imagina se valesse ponto. Vocês estavam fodidos, mano. Mas não vale ponto, né? Vale dinheiro. Então vocês não querem dinheiro. Eu mandei essa atividade pra vocês, ninguém mandou pra mim. E agora tem essa aqui. Criar 3 respostas com storytelling para objeções que você mais ouve. Pô, Eliseu, não tenho nenhuma objeção que eu mais ouço. Irmão, Google usada, qual objeções mais sai no digital?
chat GPT, quais objeções mais saem no digital? E marcha, meu velho. Hoje em dia não tem desculpa para informação, mano. Então, quem quiser, quem tiver interesse de crescer, eu vou aceitar essas 3 atividades aí até terça-feira que vem, tá? É 7 dias para você fazer 3 tarefinhas, mano. 2 tarefinhas, perdão. Listar 4, na verdade, né? Listar 5 objeções, quais você que cria na call, se você faz call, se você não faz ainda, não precisa fazer essa a princípio, mas quais você acha que mais pode sair da sua boca. Criar um documento para antecipar essas objeções. Por exemplo, vale call individual com a Eliseu? Pô, beleza, vale call individual comigo, mano. Quem fizer, eu vou fazer um sorteio aí para um callzinho individual, pra gente fazer um roleplay insano, tá? E aí a gente alcançar o objetivo de no mínimo 43% de conversão. Lembrando que aqui conta até o meu início, tá? Esse ano a gente tá com 70% de conversão, graças a Deus. Evoluindo sempre. Beleza? Vamos pra cima, contem comigo. Tô partindo pra uma call aqui agora, me desejem boa sorte. Eu tenho mais 2 calls hoje. Vamos ver se a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu hoje, né? Tamo junto, Ô, tá? louco. Passem um Agenda cheia feedback até pra mim, meia-noite. turma. Pode falar, Vinícius, desculpa. Não, eu tinha interrompido, desculpa. Mas eu falei, ô, louco, o cara tá cheio de carro até meia-noite. Trabalho, meu velho. Como é que eu ensino algo que eu não aplico? Impossível, né? Não tem Pois é. como. Então, passem para mim o feedback da nossa call, se vocês gostaram. Se tem sugestão para as próximas calls aqui, beleza? Tudo que eu estou trazendo é algo que eu aplico, algo que eu estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, manda lá no grupo, que vai ser um prazer para mim tirar essas dúvidas de vocês relacionadas a vendas, relacionadas a, enfim, qualquer coisa que vocês queiram que seja um gargalo, fechou? Vamos juntos, vejo vocês aí em breve. É nóis. Não esqueça de passar o feedback, tá, turma? Feedback é a tarefa para quem quiser participar de uma call one-on-one comigo aí. Só fazer a tarefinha e mandar. Até terça-feira que vem eu vou fazer sorteio com vocês ao vivo, tá? Então terça-feira que vem a gente faz o sorteio com quem fez a tarefa. Não tem isso de certo, eu não vou avaliar se foi certo ou errado, eu vou avaliar se fez. E aí eu faço esse sorteio. Beleza? Vambora, tamo junto, aí vocês aí em breve. Nós, valeu pela presença aí. Isso, valeu, Nós. valeu.